Bom, eu ainda sou um dos que defende que mulher não podia consumir álcool. Você acredita que muitas das mulheres que começaram a prostituir-se não foi porque fez um plano? Agora é normal ver grupo de mulheres reunindo-se para ir consumir álcool. Sim. Que, por acaso, eu sentia-me mal com o depoimento das amigas que ela teria defesa no dia seguinte. Falei sinceramente. Irresponsável de uma... Mano. São muitos. E desses muitos que devem aprender, poucos querem aprender. E aprendem. Então, lidar com dinheiro é uma habilidade que a gente deve desenvolver obrigatoriamente. Para mim, depender de salário é aprisionar-se. Agora nós, para convencer uma mulher, já é trabalho. Agora convence um homem. Um homem convencendo outro homem. O jogo fica difícil. Muita dúvida. O jogo fica... Será? Esse gajo Não quer me mentir. Mas se for mulher nem se importa. Mano. Vou vender um pouquinho. Pessoal, Empire bem caro. Olha, antes de eu falar propriamente da Empire bem caro, eu já te convido a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para que todo o conteúdo que cai no nosso canal você não fique em nenhum momento distraído e fiques a par de tudo. Boa tarde, boa noite, bom dia. Eu para já o cumprimento no horário em que esse vídeo te encontrou, sabe? Hoje é um daqueles dias especiais, sabe? Hoje vamos gravar um programão. Vamos falar de assuntos totalmente relevantes que moldam a vida de qualquer um. E para já eu tenho o hábito de vos blindar, né, com presenças de peso. Hoje não é diferente. Hoje é um daqueles dias em que o nosso convidado é alguém que, embora que é um caçulo que eu vi crescendo, passa essa parte, é alguém que eu respeito muito para já, respeito muito, uma pessoa do bem, uma pessoa bastante inteligente e sem muita curva, sem muito enrolamento, sabe? Vamos direito no assunto. Eu quero desejar as boas-vindas. Não vou falar ainda o nome do convidado, mas sim quem ele representa. De Souza Loja. Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Bencast, meu irmão. Mais uma vez. Mais obrigado. Uma vez. De fato, mais uma vez. Eu acho que o meu erro foi esse. Na apresentação, acredito que tinha que se mencionar o mais uma vez. Mais uma vez. De fato. Olha, eu pulo essa parte, meu irmão, seja bem-vindo mais uma vez, né, ao Bencast. Certo. Nós já tivemos um programa que foi bastante saudável, que chamou a atenção de muita gente. Vendeu um pouquinho mais o nosso rosto. Quem te conhecia passou a me conhecer, quem me conhecia passou a te conhecer. Certo. E é assim como as coisas geralmente e normalmente devem funcionar. De Souza, embora do teu atraso, é algo que eu vou criticar, as pessoas devem saber isso. Eu fiquei à espera desse cara aqui por aproximada... 30 minutos. Pouco menos de 28 minutos. Che! 30 minutos. Estava marcado para quantas horas? 17h30. Se o teu tempo geralmente vai balanceando, eu acho que eu acredito nessa tua posição. Certo. Meu irmão, o nosso ponto mais importante no dia de hoje, certo, vamos falar propriamente de como as coisas funcionam tão propriamente. O IG Angola, sabe, né? O IG Angola. Se você só vai dar tuas visões daquilo que são as situações relacionadas propriamente com os business, porque é um ponto que muita gente deve ter noção, é que salário não é vida. De fato. Traduzindo, salário eu considero como uma gorjeta pela escravidão. O trabalho
Já me atiraram pedra em alguém por falar isso. Certo. Eu considero o trabalho como uma escravidão remunerada. Então, hoje vamos falar propriamente de business, vamos falar de como você pode se mover nesse país e nessa província no que toca os business. De Souza, eu quero que você, antes de tudo, faça uma apresentação pessoal e depois apresenta a De Souza Loja. Certo. A tua câmera é essa e você pode usá-la do jeito que você bem entender, que você bem desejar, e ela está aí propriamente para você. Ok. Ora viva, as mais cordiais saudações a todos que terão acesso ao conteúdo que será lançado hoje pelo nosso programa. É o Bencast. É o Bencast! Acredito que vocês se lembram do Bencast. Bom, Afonso de Souza é o meu nome. Acredito que alguns não conheciam ainda e se calhar poderão conhecer após esse episódio do Bencast. Afonso de Souza é o meu nome, CEO da De Souza Loja, que está composta na atualidade por 5 elementos. Estamos incluindo sempre, por isso é que eu dei o 5 assim como número balançando, como disse daquela hora o CEO do Bencast. Composta agora por 5 elementos, na verdade que já vem atuando durante um período de aproximadamente 3 anos. Aproximadamente 3 anos no mercado. Angola, Luanda, Uige e também já conseguimos expandir até Kwanza Norte. Então mostra que a nossa consistência tem gerado ações e muito mais. Entretanto, fui convidado ao Bencast para falar um pouquinho sobre o corre. Fui convidado ao Bencast para falar um pouquinho sobre o não apego ao salário. E acreditem que a coisa vai ficar bonita mais uma vez hoje. É como eu disse antes, né? Notaram até a forma de falar? É diferente. É diferente. É isso que o Bencast te proporciona. Para já, muitos criticam-nos por não convidar pessoas que podem causar polêmicas, que podem causar... Tava aqueles conteúdos quando lançam, todas as pessoas ficam do tipo, que merda é essa? Mas eu prefiro ter pessoas que agregam alguma coisa para as pessoas, entende? Eu acho que uma das afirmações que eu faço frequentemente, se eu mudar a vida de uma pessoa por intermédio daquilo que eu faço, já sou um vencedor. Não é necessário mudar a vida de todo mundo. Se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, sou um vencedor. E sou bastante grato por aquilo que o grandioso aí nos dá. De Souza, agora eu acho que deves falar um pouquinho sobre a De Souza Loja, né? Eu acho que uma apresentação historial da De Souza Loja, todos os nossos ouvintes, nossos telespectadores merecem saber como a De Souza Loja surgiu. Ok. Mais uma vez temos o privilégio de brindar os telespectadores com um pouquinho daquilo que é o nosso histórico. E outro sim, eu gostei muito do item que foi lançado aqui sobre depender simplesmente de salário. Vou trazer aqui alguns itens que vai ajudar muita gente que na atualidade já tem a famosa renda fixa, que considera-se como salário. Porém, eu lançarei algumas estratégias que os que aplicarem vão conseguir deliberar daquilo que é a renda fixa, ou seja, o salário, principalmente atendendo a variação de taxa do nosso mercado atual, atendendo às dificuldades que as pessoas vão enfrentando para a aquisição de certos bens ou então materiais. Começando pela apresentação da De Souza Loja, contamos que a nossa firma
atual firma. Começou no ano de 2023. Em 2023, estando eu muito, mas muito ansioso para diversificar aquilo que eram as minhas fontes de renda, fui procurando por ajuda. Na verdade, a ajuda que eu queria era qual? Eu quis interligar-me com alguém que já estivesse a um nível à frente e fazendo alguma coisa, de modo que facilitasse o processo para que eu pudesse aumentar as fontes de renda. E na medida em que eu fui buscando por pessoas que aparentemente, digo aparentemente, estiveram à frente ou acima para facilitar o processo, eu tive um não. Eu tive uma negação muito grande, que necessariamente para algumas pessoas serviria como dizem no termo comum, baixa, serviria como baixa de modo a não proporcionar o desenvolvimento ou a concretização daquilo que eu buscava. E aquele não levou-me a refletir muito, porque era alguém que eu olhava, eu na verdade tinha capital. Eu tinha capital, um capital que eu acredito que se injetássemos daria certo. É aquilo que dizem, expectativas versus realidade. Era isso que eu vivi ou vivenciei em 2023. Expectativa versus realidade. Localizando a pessoa, como sempre, eu marquei uma conversa com o mesmo e não vou mencionar o nome para proteger também a identidade desta. Localizando a mesma, eu fiz as minhas buscas e análises. Eu percebi que essa pessoa ofereceria condições para posteriormente sermos parceiros. Parceiros de quê, na verdade? Parceiros de negócio. Essa pessoa já tinha mídia, essa pessoa já vendia e certamente facilitaria qualquer um que quisesse fazer o tipo de negócio que eu pretendia na altura, na verdade. Então eu fui fazendo as minhas análises, as minhas buscas e tive a conclusão que esse é o cara, que aquele era o cara certo, que ajudar-me-ia em empreender, digamos assim. E a primeira reunião que tivemos não foi lá assim tão boa. Decidi persistir, fomos ao segundo encontro, onde tivemos já contato com o mesmo. E a pessoa disse-me que falaria com o seu agente. Acredito eu que na altura essa pessoa já tinha agente. Disse-me que falaria com o seu agente, teria uma viagem para Luanda e posteriormente responder-me-ia sobre o que o agente teria apresentado a ele, se aceitaria ou não a proposta, porque na segunda reunião que eu tive com esta pessoa, já tivera lhe apresentado tudo o que eu pretendia que a gente fizesse juntos. Passou um tempo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e o tempo foi indo passando. Até agora, hoje acredito que são 11 de abril de 2026, praticamente correto. 3 anos, e ainda não me respondeu. Só não sei. Mensagem que dura 3 anos. Ainda falta para ele responder. De facto. Ainda não me respondeu. Então eu percebi naquela altura que precisava fazer mais alguma coisa. Eu percebi naquela altura que se calhar a parceria não era o caminho certo para, ou seja, não era o único caminho para que eu pudesse começar a empreender. Que a parceria não era o único caminho para que eu pudesse começar a empreender. Por que eu digo isso? Porque muita gente acha que para empreender é necessário que esteja unido, esteja vinculado a alguém, quando na verdade não. E alguém perguntaria, o que é necessário para começar a empreender? Isso depois. Não vamos ainda a isso, nesse caminho, vamos diretamente. Vamos só falar no historial. Certo. Como eu ia dizendo, não recebendo essa resposta, até no dia de hoje também a pessoa não me respondeu. Mas
uma das coisas que guiou-me muito naquele momento era mesmo a vontade de querer diversificar as minhas fontes de renda. E olha que isso cuia, isso é muito bom. É gostoso. Isso é muito bom, isso é muito bom. E a vontade de diversificar as fontes de renda na altura não me fizeram parar. Mas eu já não solicitei mais alguém para criarmos, no caso, uma conjuntura e começássemos a fazer negócio. Eu parei por aí porque não me haviam respondido e fui procurando outros mecanismos. Eu faço uma viagem no mesmo ano de 2023. Eu faço uma viagem e vi algo interessante com uma prima minha, Letícia Feliciano, uma prima minha que mora em Luanda. Eu vi algo interessante e conheci algumas pessoas cá no Ige que também faziam uso. Na verdade, refere-se a sandálias Brasil. Eu vi, achei interessante, disse que a sandália dele era muito bonita. Ela gostou, agradeceu pelos elogios e posteriormente eu questionei a ela onde é que ela comprava. Onde é que você tem comprado isso? Ela disponível levou-me para as fontes que necessariamente vendem ou fazem comercialização desses produtos. Chegando lá, eu vi um montão de produtos e entusiasmei-me. E um dos motivos é que, bem antes de começar a vender, bem antes de aprender estratégias de venda, eu já tinha público-alvo. Porque eu tinha e continuo tendo contactos que eu sentia que, se porventura eu tivesse que oferecer aqueles produtos ao mercado, teria pessoa com poder de compra. Então eu parei, procurei saber mais onde é que eu podia comprar. Ela levou-me, eu vi. No primeiro dia que eu fui para ver, eu fotografei. Eu estive com o meu celular, fiz foto, fui fazendo um montão de fotos e eu disse, deixa postar ainda isso. Eu cheguei em casa, eram 17 ou 18 horas, peguei no celular e vi que devia postar. Postei nas minhas páginas ou nas minhas redes sociais, isto é, no Facebook, no perfil normal, porque ainda não existia uma página. Minto quando eu digo nas minhas páginas. Era no meu perfil. Postei no meu perfil do Facebook, Afonso Stifler de Souza. Muitos conhecem. Postei no meu estado, né? No caso do WhatsApp. E algumas pessoas foram reagindo. Gostei e tudo mais. Como acontece até na atualidade. Alguns vão interagindo, outros não vão interagindo. E tem aqueles que só te puxa para comprar. Tem aqueles que te puxam para perguntar. Tem aqueles que puxam para comprar. Eu postei no Facebook, só no perfil normal, no meu perfil de Facebook. Postei no meu WhatsApp também. E muita gente foi reagindo. Fazia, no caso, boas fotos de bons produtos. Muita gente foi reagindo. Eu fui avaliando a quantidade de interações que eu tive naquele momento. Na verdade era a primeira vez, mas tinha muita interação. Tinha muita interação nos primeiros posts que eu fazia sobre Calçados Brasil. E aquilo entusiasmou-me ainda mais. Eu olhei para o número de pessoas que interagiram aos meus posts, o número de solicitações de pessoas que haviam interagido ao post. Aquilo me deixou muito, mas muito, muito entusiasmado. Eu olhei e disse, acredito eu que se começar a vender Calçados Brasil, eu vou me dar bem. Olhando já para os contactos que eu tinha, que eu sentia que podiam comprar aquele produto. Olhando eu para o número de interações só na primeira postagem, ou só no primeiro post, sobre os mesmos produtos. Então eu vi que é um bom sítio para apostar. Eu só tinha que me especializar mais. Mas era um bom sítio para apostar. Isso é no princípio. E feito isso, eu conseguia uma cliente. Não me esqueço. Uma cliente, um par de calçado, uma venda. No primeiro posto eu conseguia uma venda. A cliente chama-se
Leonilde Marques, que fidelizou-se agora à nossa marca também. A Leonilde Marques foi a primeira cliente da De Souza Loja, isto é, no ano de 2023. Em 2023, na nossa primeira postagem, a gente conseguia uma cliente, ela solicitava um par de calçado, no caso uma Beira Rio, e a gente fez a compra lá em Luanda e trazíamos o par de calçado da cliente Leonilde Marques. A primeira entrega foi feita e aquilo só motivou-nos ainda mais, incentivou-nos ainda mais a continuar a trabalhar e apostar um pouquinho mais naquilo que era a comercialização de calçados Brasil. Que historial! De fato. Que historial! Que historial! Olha, você tocou em pontos muito relevantes. Olha, para esse programa, sinceramente, eu nem fiz roteiro, porque o papo seria assim. Eu gosto, quando se trata de assuntos do tipo, ter conversa mais aberta, Sim, sem uma sim, conversa sim, muito sim. guiada, embora que eu saberei onde, quando, como e por que parar. Na verdade, tocaste num ponto muito, mas muito importante. É um ponto que vamos tocar agora. Certo. Vamos tocar agora. Vamos falar um pouquinho sobre o poder que a internet tem no que toca às vendas. Porque você afirmou aqui o que abriu os teus olhos é nada mais, nada menos que a internet. Por conta dos feedbacks que surgiram por intermédio de uma postagem, De fato. você abriu os olhos, falou, Uau! é isso. É isso. É isso que eu vou fazer de hoje em diante. Eu quero que você compartilhe aí com as pessoas e é um pouquinho sobre, embora que não podes falar tudo, porque é pago, senão é brincadeira. Compartilhe aí com as pessoas o pouquinho poder, sobre o poder que a internet tem internet. no que toca às vendas. Certo. Eu começaria a falar agora já na condição de vendedor. Na condição de vendedor. Olha, muito sinceramente, já há 3 anos vendendo calçados Brasil, eu podia aqui, ou eu posso, não podia, eu posso afirmar que 95% das vendas feitas por nós deve-se à grande influência da internet. Por que eu afirmo que 90% ou 95% das nossas vendas deve-se ao poder da internet? É muito simples. Na atualidade, se tu fizeres uma pesquisa simples, começando pela tua casa, que é o ponto mais focal, é o sítio em que você está todos os dias. Questiona-te quantas pessoas na tua casa têm ouvido a nossa Rádio Wige, pelo menos. É só te questionares. Lá na tua casa, quantas pessoas, pelo menos, têm ouvido Rádio Wige? Acredito que é 91.0 FM. Também são Não lembras? mísero ouvinte. Também sou um mísero ouvinte da Rádio Wige. Mas seria bom. É um bom hábito ouvir rádio. Mas se tu te perguntares, partindo da tua casa, quantas pessoas têm ouvido pelo menos a Rádio Wige na tua casa? O número é ínfimo. Se calhar, o que mais ouve é o papá lá de casa. Os demais passam mais tempo na internet. Passam mais tempo nas redes. Então, para alguém que deseja vender um produto ou serviço, necessariamente tinha que saber que na atualidade a internet tem uma influência muito grande sobre a sociedade. Quase que todos nós estamos interligados, não na internet, mas por meio da internet.
Estamos interligados por meio da internet. Por quê? Na atualidade, eu não preciso sair para todas as ruas, mostrar que eu vendo calçados Brasil. Claro que não preciso fazer isso. Imagine só, alguém que mora num IGE, bairro, prefiro não mencionar, mas vou mencionar a cidade. Alguém que mora num IGE, fazer venda no Kwanza Norte. Já imaginou isso? Alguém que vive num IGE, fazer vendas a Benguela. Vive em Luanda, fazer venda numa outra província. Se fosse só pela rádio, se fosse só colocando panfletos na cidade ou pelas ruas da cidade, seria muito difícil alcançar alguém que esteja no Kwanza Norte. Acredito eu. Certo. Que se fosse com muita vontade, como fazem os nossos vendedores ambulantes, andar com os produtos que você vende, ou falar sobre os produtos ou serviços que tu prestas, ou a tua firma presta, você alcançaria de facto. Claro que você alcançaria. Você conseguiria andar se calhar alguns quilômetros, caso estejas bem de saúde. Conseguirias andar alguns quilômetros falando sobre os produtos que a tua firma presta, ou apresentando os produtos que a tua firma vende. Porém, o alcance ainda seria ínfimo. O alcance ainda seria reduzido. Então, a internet, até certo ponto, traz consigo essa particularidade. Essa é só uma das vantagens. Traz consigo essa particularidade. O aumento do alcance do público-alvo. Como assim o aumento do alcance do público-alvo? É muita gente querendo comprar o que tu vendes. Isso é para os vendedores. Eu estou falando para os vendedores. É muita gente querendo comprar o produto que tu vendes. É muita gente necessitando dos serviços que tu prestas. Mas claro, se calhar você tem mais qualidade do que alguém, mas os teus serviços ou produtos nunca chegaram a essa pessoa. Nunca chegaram. Então, é necessário, como empreendedor, como servidor público também, na atualidade já se faz isso. É necessário fazer recurso à internet para que os teus produtos ou os teus serviços alcancem mais pessoas. Então, como vendedor, quanto maior o alcance, maior são as vendas. Sim. Para aqueles que prestam serviços, quanto maior o alcance, maior será a prestação de serviços que você vai a outras pessoas. Então, é necessário olharmos as TICs, a internet, como um dos pontos que podemos utilizar para facilitar o alcance. E não só, tem tantas ferramentas agora que só conseguimos fazer com acesso às TICs, com acesso à internet. Então, vendedor, empreendedor, não importa o que você faz, mas se você presta serviço ou vende algum tipo de produto, é necessário que tu olhes detalhadamente para a internet como um dos pontos que pode ajudar a elevar os produtos que você vende ou os serviços que você presta. Essa é só uma breve abordagem. Tem muita coisa ainda para falar sobre a internet ou as vantagens da internet. Certo, olha, falou-se muito aqui sobre, abriu-se, né, um mar de ideias, um mar de informações no que toca às vantagens que são enormes da internet. Eu sei que muitos, atualmente, a maioria das pessoas usam a internet só por entretenimento e não para fazer dinheiro, né? Certo. Não para mudar um pouquinho o seu conceito de produtividade. Olha, vou contar uma historinha muito simples. Certo. Uma vez desses, esse desgraçado aqui, posto em casa, sem dinheiro mesmo, estava fodido, falta de dinheiro. Aflito, falta de dinheiro. Eu analisei, putz, não, eu não sou burro. Sempre existe alguma coisa que eu posso fazer para ver se eu
consiga algum dinheiro. Sempre existe. Eu comecei a analisar os produtos que eu tenho. Olha, um dos pontos que eu não faço, quando estou a falar de produtos que eu tenho, não estou a falar de móveis, móveis, né? Não estou a falar dessas coisas aí, ou os eletrônicos que eu tenho para se desapegar. Não é isso. Comecei a analisar os recursos que eu tenho. Do nada eu vejo, putz, meu computador tem séries. Meu computador tem séries. E existem muitos amantes de séries. Existem muitos amantes de séries. Eu falei, tá na hora. Hoje, pelo menos 1.000 kwanza eu vou fazer com séries. Foi numa manhã. Pelo menos 1.000 kwanza eu vou fazer com séries. Peguei a lista de todas as séries que eu tinha. Vi. Tinha por aí umas 20 séries. Lancei no Facebook, internet. Lancei no Facebook. Pau! Vende-se série. Cada temporada, 200 kwanzas. Naquele dia me lembro de ter feito 5.000 kwanzas. Sim, 5.000 kwanzas. Me lembro de ter feito 5.000 kwanzas e alguma coisa. Porque eu analisei. Eu tenho internet no celular, né? Tenho internet no celular. E a internet que está no meu celular pode me conectar a muita gente. De fato. E essa muita gente que pode me conectar, muitos deles têm alguma necessidade. Eu tenho que procurar quais são as necessidades que eu posso satisfazer no momento. Qual é o produto que eu tenho no momento que pode satisfazer as necessidades de outras pessoas. Aproveitar-se do vício dos outros também ajuda. Olhei pelo monte de séries, as 20 e poucas séries que eu tinha. Então disponibilizei na internet. Meio que eu postei botei lá a imagem de uma série. Me lembro La Casa de Papel. Eu boto a imagem de La Casa de Papel e meto a lista das séries que eu tenho. Temporada 200. Primeira coisa que estava escrito. Cada temporada 200 de séries. E a cada temporada 200. Quando eu boto aquilo na internet, mano, fiz dinheiro, fiz uns 5.000 alguma coisa naquele dia. Com o passar do tempo, a nível do IG, por eu me olhar para aquele business, a nível do IG não tem a pessoa que tem mais séries do que eu. Okay. Praticamente eu fui o pulmão que suportava a respiração de muitos viciados em séries. Sim. Simplesmente assim, eu já cheguei a bater os números 300 e tal ou 400 séries. Só que quando os meus HTzinhos começaram a estragar, que eu ganhei um pouquinho de desmotivação, que daqui a pouco eu tenho que comprar SSDs e voltar a vender séries. É meu negócio. Até hoje caem notificações. Pessoal, Meses, o gestor, será que tem série? A série X já saiu. Dia 15 sai uma série que eu vou vender. Vamos falar um pouco, falamos aqui um pouquinho sobre vendas, falamos sobre internet. Eu gostava de saber, estamos aqui na senda mesmo de deixar para trás a dependência pelo salário, né? A dependência de salário. Não se deixa atrás a dependência de salário sem a pessoa aprender, entender o que significa vender. Então, eu gostava de saber do CEO da De Souza Loja, por que vender? Bom, eu vou apresentar aqui a minha perspectiva relacionada à questão levantada agora. Por que vender? Muito simples. Por que vender? Muito simples. Na verdade, existem várias pessoas que realizam vendas. Existem várias pessoas que realizam vendas. Porém, até mesmo pessoas que estejam a vender, se calhar, o mesmo produto, podem ter objetivos diferentes. Sim. Então, a questão por que vender, acredito eu que esteja ligada às finalidades pessoais de cada vendedor. Acredito eu que estejam ligadas às finalidades pessoais de cada vendedor. Um exemplo prático é olhando para a dimensão difícil da economia local, no caso do nosso país. Sim. Para as pessoas que têm
renda fixa, que no caso são os salários, isto é, pessoas que dependem do Estado, setor público ou de empresas, que é o setor privado. Essas podem vender, se calhar, para facilitar aquilo que são as necessidades que elas carecem ou padecem. Essa é uma das razões que pode levar alguém a vender. Por que vender? Eu vendo porque acho que a minha vida está muito difícil e que com o meu salário só eu não consigo me desdobrar mais. Então acho que vender pode me ajudar a se desdobrar um pouquinho. Se eu ganho, por exemplo, 50 mil e tiver que vender alguma coisa, acrescentando aí mais uns 30 mil kwanzas, acho que dá para me desdobrar mais um pouco. Isso pode ser um dos objetivos de venda. Vender porque acha que carece ou padece de algo que é necessário. No caso, aumentar dinheiro. Só que tem outros que já não vendem por isso. Tem outros que já não vendem por necessidade. Tem outros que vendem para construir patrimônio. Tem outros que vendem para construir patrimônio. A esses, eu digo que já desenvolveram até certo ponto. Já não estão no nível só de vender para realizar necessidades, mas estão em vender para construir status, vender para construir patrimônio, de modo que lutem, né, pela independência financeira. Porque nem todo mundo que vende é que quer construir patrimônio. Nem todo mundo que vende é que quer construir status. Nem todo mundo que vende é que luta por independência financeira. Claro que alguns vendem para sustentar as necessidades. Então a pergunta por que vender teriam possíveis respostas. E de acordo com a minha simples perspectiva, eu apresentaria as seguintes. Algumas vendem para construir patrimônio. Algumas vendem para realizar necessidades que não conseguem com a renda fixa ou com o ordenado mensal que necessariamente eles têm. Outras vendem para desenvolver mesmo. Outras vendem porque têm propósito. Outras vendem porque identificaram necessidades. Então tem N objetivos ou N respostas para a possível questão levantada. Por que vender? E eu também podia apresentar a minha como vendedor, porque eu vendo. Será que eu posso apresentar também a minha perspectiva? Por que vende, De Souza? Okay. Na minha perspectiva, porque vendo? Olha, muito sinceramente, eu comecei para realizar ou satisfazer algumas necessidades. Mas, na atualidade, eu vendo para construir patrimônio. Eu vendo para buscar independência financeira. Porque, bem no princípio, o gestor apresentou aqui algumas versões sobre o que ele acha da renda fixa ou de estar apegado ao salário. Será que podia apresentar? Só acho que eram umas 3 palavras sobre a renda fixa. Apresentou aqui de princípio sobre salário. Tem a ver com salários que dependem de salário e tudo mais. Acho que tinha umas 3 palavras. Depois eu vou apresentar também a minha versão. 3 palavras que eu usei inicialmente. Sim, sobre... relativamente a pessoas que estão muito apegados a salário. O salário? Sim. Eu não sei se ainda consegue se lembrar. Olha, me foge. Certo. Me foge. Mas eu posso falar um pouquinho também sobre esse mesmo Depois eu ponto. apresento a Vê minha só. versão. Em 1975, Certo. o que os angolanos conseguiram é a independência, né, dos europeus, caso Portugal particularmente. Independência. Olha, se existe algo mais torturador, algo mais dorido,
algo insuportável é a noção de dependência. É o estado de dependência. Há muita gente, tipo, é uma imagem muito perigosa que eu pude criar, formar lá na minha mente. Eu criei uma imagem e analisei sobre os perigos daquela imagem. Um livro muito bonito, que eu já li 2 vezes, que é do o famoso Pai Rico, Pai Pobre. Ele usa uma frase, olha, aquela frase, muita gente só usa, mas não sabe o profundo daquela frase. Que é a famosa corrida de ratos. Muitos falam assim por ar, corrida de ratos. Corrida de ratos. Muita gente fala por instinto, não racionalmente. Eu acho que cada um analisa e pensa a corrida de ratos de forma diferente. E existem os coaches financeiros que quando formam aquele grupo de pessoas formando sobre... Quando toca, raramente essa frase falha. Esse termo, essa frase de corrida de ratos, raramente falha na boca dos coaches, principalmente nas formações ou nos workshops que eles realizam. Mas tem um grande mau hábito. Não esclarecem de formas simples, de palavras miúdas, em crianças, como uma criança que está a gatinhar, o que significa propriamente essa corrida de ratos. Quando eu li o livro a primeira vez, não apanhei. Quando eu li a segunda vez, eu peguei o que significa a corrida de ratos, realmente. Entrou o dinheiro, em palavras miúdas, o dinheiro entrou, trabalhou, o dinheiro entrou, gastou, trabalhou, o dinheiro entrou, gastou, trabalhou, o dinheiro entrou. Por que corrida de ratos? Tem uma imagem, não sei se é imagem, se eu posso chamar isso de imagem ou quê, onde colocam o rato dentro de uma... Aquilo chama-se de quê? Eu posso chamar de uma rodinha. Sim, de uma rodinha. E colocam o queijo por cima. Só que enquanto o rato corre, a roda gira e o rato nunca alcança o queijo. O queijo é a prosperidade. Para um funcionário dependente de salário, o queijo é a prosperidade que ele tem em mente que um dia vai alcançar com salário. Ninguém fica rico com salário. Talvez os nossos... Não quero falar deles. Ninguém fica rico com salário. Só salário? Não. É difícil. É difícil. De fato. Ninguém fica rico com salário. O rato, enquanto corre, a roda gira. Vai girando. Nunca alcança o queijo. É como se ele estivesse no mesmo local. Sim. E aquela roda é o quê? É o salário que entra, sai, que faz com que o dinheiro entra, sai, com a esperança de alcançar o queijo que você nunca alcança. Em palavras miúdas, é a corrida de rato. Usa-se mesmo o rato como referência. Falei de 1975. Conquistamos a independência lindamente. Bonito, tá bom. E quando nas nossas vidas pessoais olhamos para o salário como o nosso bem mais precioso, alcancei o salário, estou num ponto mais alto, estou bem, geralmente tornam-se vaidosos. Eu me considero uma das poucas pessoas que, quando lhe perguntam o que é que você faz, vendo. O que é que você faz? Vendo. Trabalhas aonde? Sou vendedor. Presto serviço, eu sou funcionário das pessoas. Eu respondo normalmente assim. Senão, o termo sou funcionário público raramente sai. Eu até me envergonho. É algo que eu não me orgulho, sinceramente. Eu não me orgulho. Isso é muito bom. Eu não me orgulho.
Sonho, alguém uma vez já me jogou assim na cara. Você, sonho de muita gente, estás a negar? Porra. Aquilo não pode ser sonho, deve ser caminho. Depender de um boss já é chato. Depender de um boss, exemplo assim, numa empresa gigantesca, já é chato. Muito. Geralmente tem melhores tratos, né? Tem melhores benefícios. Empresas de verdade. Sim. Estou a falar tipo de uma... As grandes Da empresas. tipo uma Sonangol, estou a falar de uma Indiama. Chevron, uma Indiama. Já é chato depender desses caras aí. Mano, depender do Estado é pior. Indiama é estatal, sim. Depender do Estado é pior. Vais ir reclamar onde? Não tens onde ir reclamar. Então, a independência financeira, eu comecei a falar da independência da Angola. Eu quis terminar mesmo com a independência financeira. É a coisa mais gostosa que existe. Aquela sensação de... Não estou a falar que a independência financeira não fica sem dinheiro. Fica sem dinheiro. Mas sabe que o dinheiro vai chegar não no fim do mês. A qualquer momento. Não no fim do mês. A qualquer momento o dinheiro vai entrar. A qualquer momento. Os dependentes financeiros, esquece. Sem o fim do mês chegar, esse dia está duro. Esses dias, passa no nosso ATM, se vais ver pessoa. Esse dia está duro para muita gente. Os dependentes financeiros nesses dias estão a morder as unhas, porque estão a clamar pelo dia 22. Simplesmente assim. Yeah. Agora, sim, eu acho que ainda tinhas algo a falar ou podemos passar certo, para um outro certo, ponto. Certo. Quanto a... Falei muito, eu nunca falei tanto assim num programa, né? Quanto ao... Tá parecendo tipo sou eu, né? O anfitrião. Quanto ao apreço e também o apego que as pessoas têm tido pelo salário. Eu acho que muita gente ainda não olhou para o lado medonho de apegar-se a um salário. Porque se olhassem para esse lado, sentiriam medo, na verdade. Sentiriam medo de apegar-se a salários. Muito sinceramente, tem pessoas que, por natureza, até são dotados de algumas habilidades. Por exemplo, poupar. Algumas pessoas nascem com habilidades de poupar. Ou seja, por mais que esta ou este não tenha feito um curso, ele consegue poupar. Mas ele vai poupar para quê? Ele poupa para a renda, ele poupa, se calhar, para saúde. Ele poupa para custos, na verdade. Ele poupa para custos. Só que tem alguns que necessariamente não poupam só para essas coisas. Alguns poupam para ações. Alguns fazem poupanças para ações. E é importante que algumas pessoas tenham que ter conhecimento sobre ações. O que é isso, ações? Claro, na medida em que você for trabalhando, independentemente do teu local de emprego, existem algumas coisas que você olha e diz: se calhar eu consigo comprar isso, dependendo do meu salário, depois de uns 4, 5 ou 6 anos. Mas tem alguns que compram quando querem. Tem alguns que compram quando querem. Viajam quando querem, quando quiserem. Mas se tu estiveres necessariamente vinculado ao teu salário, dificilmente você consegue fazer essas coisas. E é aí onde entra o perigo em apegar-se totalmente do salário. E para piorar, tem alguns que apegam-se do salário e nem sequer conseguem poupar. Então eu digo que o apreço ao salário ou a situação de apegar-se ao salário tem um lado medonho. Porém, só descobre esse lado medonho quem tenta desenvolver um pouquinho. Se desenvolver um pouquinho sobre áreas de finanças, você vai perceber que é medonho apegar-se ao salário. É só te fazeres uma pergunta.
quantas pessoas trabalham há mais de 20 anos e não conseguem sequer comprar uma casa. Eu acredito que no teu redor existe um montão, se calhar 85%, ou 60%, ou até 50%. Vamos reduzir. Não conseguem comprar sequer uma casa. Mas você se pergunta, essa pessoa trabalha há 20 anos. Da forma que o ano começa, da forma que o ano termina. Então seria bom se o caro funcionário e não só estivesse a pensar em diversificar as tuas fontes de renda. Diversificar as tuas... Começasses a pensar já em ações. Mas tem uma coisa muito bonita que eu tinha que falar mesmo agora, antes de fechar. É o seguinte, mais do que diversificar as fontes de renda, é necessário que tu olhes para a forma que lidas com o teu dinheiro. É necessário que olhes para a forma que lidas com o dinheiro. Por quê? É importante ter mais de 5 fontes de renda. Mas se você não consegue lidar com 100 mil, claramente que você não vai conseguir lidar com 200 mil kwanzas. Então, é importante olhar para a forma que tu lidas com o teu dinheiro. Caro empreendedor, caro funcionário público e não só. Todo aquele que tem uma fonte de renda, antes mesmo de olhares para ações, olhe sobre o tratamento que você dá ao teu dinheiro. Eu vou fechar esse assunto ainda por aqui. Olha, é muito importante criar habilidades no que toca, porque muita gente, há situações que não se nasce com ele. Você disse que há pessoas que nascem com habilidades de poupança. Sim. Muita gente deve aprender. E aprender, as pessoas que devem aprender são a maioria estrondosa. Sim. A maioria estrondosa. Que devem aprender. E a maioria não querem aprender. Os que devem aprender são muitos. E desses muitos que devem aprender, poucos querem aprender. E aprendem. Então, lidar com dinheiro é uma habilidade que a gente deve desenvolver obrigatoriamente. Lidar com dinheiro não é só dinheiro entrou na conta, depois compro isso, se estás a lidar com dinheiro. Não. Tipo, um dos conselhos que eu sempre passo para as pessoas com quem eu convivo, antes de você ter o dinheiro, faça o plano com o dinheiro. Nunca vai dar certo fazer o plano com dinheiro na conta. A sensação é... Nunca. Um formigueiro no corpo. Nunca. Os planos vêm... Tá vendo quando você está sem o dinheiro, a tua mente está tranquila, você não está disparando uma dopamina, aí você está totalmente tranquilo, você faz os cálculos. Não. As prioridades são X, Y, Z. Então vamos cumprir com as prioridades, depois vamos ver o que vai dar. Muita gente não. Vive mesmo. Estou a falar até dos dependentes de salário. Vive. No dia que o dinheiro cai, está a fazer plano. Que merda é essa? Bem, só para realçar que tem alguns que nem fazem planos. Só gasto. Ele só sabe que caiu. Quando acordar, parede. Olha, um dos perigos. Vamos falar um pouquinho sobre essas frases venenosas que a sociedade aplicou recentemente. Olha, eu acho que não são... Antes mesmo até de falar, eu já consigo imaginar e acho que não são venenosas. São muito venenosas. Olha só, o engraçado, o que acontece? Você tem pouco. Uma das frases que eu amo muito, quem é pobre e quer parecer rico, vai ser pobre para sempre. Não dá certo. Um rico pode simular ser pobre. No estado deles, Cristiano Ronaldo se mete de mendigo, vai na rua. É só trocar as vestes. Agora, um pobre tenta ainda aparecer com um jato. É impossível. Então, o que acontece com essas frases venenosas? Daqui a pouco eu dou já a palavra. Olha, você vai à rua, nas convivências entre pessoas, envolvendo... O ponto que mais nos dá ilusão é mulher. Mulher são as
são os elementos que eu posso considerar que a gente deve ter muita atenção. Perto delas, a gente usa pouco o cérebro. Age mais por emoção do que outra coisa. As frases geralmente que têm saído nas convivências que eu fico assustado é do tipo a frase parede. Se mimar. Frase parede, se mimar. A outra é o quê? Gajo duro. A outra frase parede, se mimar, gajo duro. Também tem uma frase aí que eu ouvi há muito tempo, que é do pagante até não. Pagante até desperta. Pagante desperta. Mas o gajo duro, aquilo te motiva, sou Aquilo duro. motiva. Olha, e as mulheres usam essas cenas de uma forma É natural. tranquila. É natural. Para as mulheres isso é natural. Eu ainda acho, no ponto do vender, não existe vendedores mais duros que mulheres. De facto. No que toca a vender, se as mulheres despertarem a habilidade natural que elas têm nas vendas, esquece. Foi. Nós os homens devemos estudar muito. Para convencer uma mulher é difícil. Mano, para convencer um homem. Muito simples. Hã? Muito Não, estou a falar, nós os homens. Tipo, mano. de homem para homem? Sim. É difícil. Positivo repelam. Então, difícil. olha, e o engraçado é que você vê entre mulheres se convencem também, né? Com muita naturalidade. Amiga, vamos. Agora, entre homens, a mulher tentar convencer o homem é só um estalar de dedos. Porra, mano, nós temos todo o público na mão. Caramba. Agora nós, para convencer uma mulher, já é trabalho. Agora convence um homem. Um homem convencendo outro homem. O jogo fica difícil. Muita dúvida. O jogo fica... Será? Esse gajo Não quer me mentir. Mas se for mulher nem se importa. Mano, nem se importa se vai lhe mentir ou não. Me engana mesmo. Que eu gosto. Simplesmente assim. Olha, por isso vamos falar um pouquinho sobre essas frases aí perigosas. Certo. Ou muito perigosas que você já se referiu. O que é que você acha delas? Muito sinceramente, eu considero como frases perigosas. Por quê? Porque elas mexem com uma parte do nosso psicológico. Elas mexem nada mais e nada menos com o nosso límbico. Nosso límbico. Por quê? Porque os nossos órgãos, ao filtrarem essa informação, você chega no ambiente boss, você chega no ambiente gajo duro. Aquilo, de certa forma, chega a ser uma frase muito emotiva. Ok. E, ao ser uma frase muito emotiva, geralmente 80%, eu gosto de falar muito com percentagem, 80% das ações que nós realizamos ou fazemos utilizando primordialmente emoções, dificilmente são ações que nos ajudam a agregar alguma coisa. Sim. Por exemplo, você chegou à festa, levou o cartão e logo chamam de boss. Gajo duro. Hoje é parede, onde tem um montão de mulheres chamando-te assim. Aquilo vai mexer com o teu emocional. E futuramente você perceberá que o que fez ontem ou anteontem naquele local não causou boa coisa. Ou seja, não agregou. Retirou alguma coisa que você se calhar tinha reservado para um propósito. Já imaginou? Então, essas frases chegam a ser perigosas. Por quê? Porque elas dificilmente agregam. Não quero dizer que as pessoas não vão deixar de, entre aspas, se mimar. Até certo ponto é importante. É importante. Até certo ponto é importante. Porém, até mesmo se mimar, tem que ter momento. Até mesmo se mimar, deve ter um dinheiro para essa finalidade. Então, essas frases
surgem para até certo ponto fragilizar aquilo que era o bloqueio, porque o teu dinheiro merece proteção. Esse é o lado psicológico do dinheiro. É necessário saber proteger o teu dinheiro. E uma das formas de proteger o dinheiro é evitar locais que podem fazer com que você gaste o teu dinheiro facilmente. E festas em locais que rapidamente podem fluir essas palavras ou essas frases, então também rapidamente você pode fazer fluir o teu dinheiro, porém de forma desnecessária muitas das vezes, e que chega a ser prejudicial para você. Nunca me chamaram de boss, nem gajo duro. É isso mesmo. Eu? Faz ter tempo. Me chamar de boss, até pode chamar. Isso é muito. Pode chamar de boss, gajo duro. É gastar gás. O engraçado é que eu consigo o quê? Eu, graças a Deus, desenvolvi a habilidade de cair na real, no ponto. Sabe, estou assim, unido de muita gente. Eu começo a ver, pá, tá. Pode parecer um mesmo bem... Você entendeu onde foste, né? Onde estava aí. Pode parecer, mas eu olho e falo, tenho que cair na real. Antes de sair, tenho que saber que no máximo dos máximos, o pico que eu tenho que gastar é isso. Tenho que sair. Daquilo não passa. Então, se a pessoa começa a ganhar essas noções, começa a desenvolver essas habilidades de gastar só o necessário para se gastar, sim, muita gente sai. Eu vi um vídeo totalmente que eu assustei e falei, pô, mesmo gajo duro. Ele é um cara ao lado das mulheres, coisa tipo. Sabe se começaram a gritar aqui? Cerveja de 100 mil, cerveja de 100 mil, cerveja de 100 mil. Fui meter o cartão, então 100 mil, pá. Enter na cena, mano. Boss. O que saiu? O comprovativo. A mulher começou a gritar, gajo duro, mau. Literalmente. Mau, literalmente. Sim. Yeah. Sim. Eu fiquei do tipo, é a vida, cada um com a sua vida, né? Mas é mau, literalmente. Duro. E também sobre esses pontos aqui dos negócios, olha, eu acho que a quantidade dos valores influencia muito para se começar determinado tipo de negócio. Com certeza influencia. Mas eu ainda acho que não existe a possibilidade de uma pessoa idônea, uma pessoa com mente totalmente tranquila, bem refletida, optar por negócios e não por prostituição. Muitos justificam não que dificuldades, coisa do tipo, mas eu ainda acho que até com 5 mil kwanzas que você consegue, pelo menos, fazendo alguma coisa, amarrando água, mano, fazendo alguma coisa, você consegue com isso e começar um negócio. Com 5 mil kwanzas consegue. Então nós não podemos... Amarrando água. Nós não podemos associar essa cena por vida difícil. Eu sei que está difícil. Mas não pode ser a justificativa que leva com que muitas mulheres caiam na prostituição. Eu quero que olhe um pouquinho para o IJA, a situação de mulheres se desviando sem noção do que elas podem fazer, do poder que elas têm no... Da prestação de serviços. Sim. Existe muitos clientes. Pode contar. Vamos falar um pouquinho sobre... Da prestação de serviços. Da prestação de serviços que podem ser evitados, sim, se abrir a mente. Falando sobre a prestação de serviços... Vulgo. Prostituição. Digo prestação de serviços porque tem algo a oferecer. Tem para comprar. É uma prestação de serviços. Digo prestação de serviços que muitas das mulheres têm optado na atualidade. E no IJA tem crescido consideravelmente. Olha, vamos falar daqui da nossa província do IJA. Tem um colega meu, colega de serviço, ele está prestes a apresentar a sua dissertação para mestrado, dissertação, certo? Ele está prestes a apresentar a sua dissertação para mestrado. Eu achei o tema muito relevante. Ele vai falar sobre o uso de bebidas alcoólicas
de forma excessiva por parte das jovens, por parte das jovens da província do Ije. Eu olhei para o tema do cara, ele é um colega meu, olhei para o tema do cara e falei, pensou muito. Bom, eu ainda sou um dos que defende que mulher não podia consumir álcool. Queiram me desculpar, mas eu ainda defendo isso. Por que eu digo que mulher não pode, ou não devia, acho que é a minha humilde opinião, mulher não devia consumir álcool. Geralmente, boa parte das mulheres que fazem uso de bebidas alcoólicas dificilmente fazem só em casa. Dificilmente fazem só em casa. E quanto ao uso, se calhar excessivo, que muitas têm feito, eu defendo que não deviam fazer, porque, na minha humilde opinião, torna as mulheres muito sensíveis. O uso de álcool torna as mulheres muito vulneráveis a muita coisa. Torna as mulheres muito vulneráveis a muita coisa. E uma dessas coisas é mesmo a prostituição. Um desses assuntos que foi levantado agora é a prostituição. Você acredita que muitas das mulheres que começaram a prostituir-se não foi porque fez um plano? Em muitos casos não é porque saiu de casa, hoje eu vou oferecer o meu corpo em troca de alguma coisa. Não. Muitas não começaram assim. Era, vamos curtir, amiga, vamos curtir, e necessariamente terá amigos da amiga, se calhar. Eu por isso não gosto que a minha... Eu não namoro, né? Não gosto. Por isso eu não gosto. Não aprovo essa dica, essa cena aí de... sair com as minhas amigas. Tá vendo? Eu saí com as minhas amigas. Eu já tive uma relação. Sabe se a miúda tá me falar o quê? Não. Me chamava de que até? Não, eu gosto que me chamam pelo nome. Porque esses nomes generalizados, tipo baby, amor, coisa do tipo, às vezes são muitos. Chamam mesmo meses. Olha, eu tenho uma saída com as minhas amigas. Certo. Ou não, com as minhas amigas não, minto. Sairei com a minha amiga, vamos no aniversário do namorado dela. Sabe o que está a acontecer? Eu na minha mente já criou uma imagem. Vai sair com a amiga dela para ir no aniversário do namorado dela. E tem um amigo do namorado dela que já está à espera dela. Não, estará solteiro, já está à espera dela. Nós homens somos perversos. Não, a minha vai virar com uma amiga. Já sabes, assistência. Kevin De Bruyne. Então, tá vendo? Essas cenas aí, essas saídas entre mulheres também é complicado. Bora lá, pode continuar na tua linha, desculpa por cortar. Olha que muitas podem, ou muitos podem refutar a ideia, né? Ou refutar a ideia de saídas entre mulheres, principalmente para ir consumir álcool, que agora nós normalizamos. Anteriormente era pouco frequente ver só um conjunto de mulheres sair para ir beber. Sim, agora era mais homens. Agora está equilibrado. Direitos iguais. Sim, de fato. A exigência dos direitos iguais, se calhar, a exigência de direitos iguais, se calhar, também lhes leva a pensar isso, não? Agora é normal ver grupo de mulheres reunindo-se para ir consumir álcool. Sim. Já que normalizaram isso. Normalizou-se isso. E muitas das vezes, essas mesmas não saem com intenções de prostituírem-se. Muitas das vezes. Sim. Ou oferecerem-se. Muitas das vezes não saem com essas intenções. Porém, existe o famoso momento. Timing. Eu queria prestar aqui algumas declarações que prefiro não prestar mesmo. Opa, eu quero. Não, eu quero ouvir, bro.
Tá bom. Recentemente, eu estive num espaço público comemorando o aniversário de alguém. E tinha um grupo de mulheres no mesmo espaço que também consumiam álcool. Normalmente iam consumindo. E tinha lá uma jovem neste grupo. Acredito que eram 5 moças. Tinha uma moça neste grupo que aproximadamente deve ter 19 ou 20 anos. Flor da idade. Segundo os depoimentos das pessoas que lhe acompanhavam, diziam que no dia seguinte ela teria que defender. Ela teria uma defesa. Então, com muito entusiasmo, mas com muito entusiasmo mesmo, ela foi consumindo álcool de forma excessiva. Yeah. Ela foi consumindo e depois acabou apagando. Apagou mesmo. Ela consumiu. Posteriormente a moça deitou-se aí na mesa. Você já imaginou numa saída entre 2 ou 3 mulheres, se estiverem acompanhadas e posteriormente acontece isso com... por acaso eu sentia-me mal com o depoimento das amigas que ela teria defesa no dia seguinte. Falei sinceramente. Irresponsável de uma... Mano, eu falei sinceramente. Mas são fatos. Sim. São fatos. Baseados em fatos reais. Fatos reais. A moça apagou, tiveram que fazer muita coisa para reanimar, mas não conseguia mesmo. Não conseguia mesmo. Que depois uma das amigas teve que carregá-la sobre os ombros. Colocou sobre os ombros. Até fica feio. Mano, e tinha tanta gente a olhar. Era constrangedor. Estando naquele local, era mesmo constrangedor. Então, para as mulheres que necessariamente fazem uso de bebidas alcoólicas e que frequentam naturalmente esses espaços, elas tornam-se propensas por causa dessas coisas. Sim. Você pode não ir ao espaço com o objetivo de oferecer-se para alguém, que é natural. Muitas saem com o objetivo de só se divertir, só curtir. Só que quando se deixa levar, às vezes tem-se isso como consequência. Então, por isso é que eu disse de princípio que eu ainda defendo que, para mim, atenção, para mim, mulheres não estariam a beber. Isso é para mim. Eu não sei se estou na mesma linha contigo, né? Mas em parte eu concordo. Concordo. Sobre um ponto muito assustador, que eu também tenho que tocar. Olha, o problema não é... Se prostituir já é um problema. Entende? O problema maior é se prostituir para beber. Nós temos esses casos. Há mulheres que se prostituem para quê? Para beber. Nenhum homem, por natureza, é um predador. Em nenhum momento um homem vai disponibilizar valores para te comprar bebida sem nenhuma intenção. Amizade. Pô, mano, já temos muitos amigos. É difícil. Então, só que elas agem, pensam que, tipo, não sei se fingem inocência ou o quê. Posso colocar aí uma vírgula? Só uma vírgula assim. Muito sinceramente, em alguns casos desses, boa parte das moças até sabem que o tal amigo tem segundas intenções. Sim, tem. Tem segundas intenções. Mas, porém, simula que também não sabe. Também não sabe. Nenhum homem vai te dar alguma coisa sem segundas intenções. Exceto o teu pai. Sim. Excepto os teus familiares. Se não for isso o caso, esquece. O que foi, Tudo? Tem por quê? Qual é o problema, Tudo? Pessoal, o Regi aí está com... Vamos embora. Agem por, tipo num... Como se não soubessem. Os homens, nós somos por natureza predadores.
estamos a te dar alguma coisa, estamos a esperar outra coisa. É instinto. Isso é instintivo. Eu não culpo os homens. Instinto. Se você está aí, o produto está aí a se vender, porque eles se vendem de forma involuntária. Há mulheres que usam já qual técnica? Me explicavam recentemente. Chegam numa banda, vamos supor, chegam num espaço público, onde vendem bebidas alcoólicas, coisas do tipo. Compram duas amigas, vamos supor, duas amigas, compram 2 birras. Pausam. Aquelas duas birras podem ficar com ele mesmo 2 horas. Quando um desgraçado, um gajo duro, um pagante, um duro, um que bate na parede aparecer, o que acontece? Aí a mesa começa a encher. Elas se estão a poupar uma cerveja, não é porque bebem tranquilamente. Não, é para manter-se no espaço, mostrar para as pessoas que estão a beber e para depois encontrarem a sua vítima. Simplesmente assim. E para concluir, De Souza, eu quero que você dê um conselho, né, às pessoas. Um conselho geral. Primeiro ponto, as pessoas que dependem do salário. Segundo ponto, as pessoas que sentem receio, medo de vender. E terceiro ponto, as nossas manas que optam pela prostituição e não pelos negócios. Certo. Há pouquinho eu falei que apresentaria ou falaria sobre a minha versão, a minha concepção sobre depender de salário, que é a primeira questão que vamos aqui tecer um pouquinho. Para mim, depender de salário é aprisionar-se. Para mim, depender de salário é colocar-se numa prisão. Então, como conselho, use o teu salário com racionalidade e permita que o teu salário faça entrar mais dinheiro para você, para o teu futuro. Para o teu futuro, para a tua família, para a tua estabilidade. Construa. Você precisa. Então, use o teu salário com racionalidade. Você vai usar o salário com racionalidade para que ele te permita construir o teu futuro. Não use o teu salário só para agora. Use o teu salário com racionalidade para construir, para investir. Então, é necessário que se desapeguemos ao salário e olhemos para um futuro melhor, não dependendo só de salário. A segunda questão é sobre vender. Vender, sim, sim. A segunda questão é sobre vender. Antes de falar sobre a importância de vender, eu queria lhes aconselhar alguma coisa. No teu redor, no teu bairro, na tua província, no teu país, e se for nas pessoas mais próximas, melhor. Identifique uma necessidade. Esse é o primeiro desafio que eu te dou. Identifique uma necessidade. Você pode responder que identificar necessidade está difícil. Começa por você. Quais são as coisas que você necessariamente compra? Quais são as coisas que você necessariamente precisa? Onde tens comprado? A quanto tens comprado? Quais são as outras pessoas que podem também carecer das mesmas necessidades que você? Então, vender não é sobre fazer só dinheiro, não. Vender também é sobre proporcionar momentos felizes para outrem. É sobre realizar necessidades que os outros carecem. Se tu pensares nisso, vais perceber que vender é muito, 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 muito bom. Depois é que vêm as outras vantagens de vender. Mas se tu tiveres que vender primeiramente para satisfazer alguém que está a precisar,
isso será muito bom. E para identificar necessidades, você não precisa necessariamente fazer estudo muito distante. Você pode ser tu mesmo, pode ser a primeira pessoa que carece de produtos ou serviços e depois vais perceber que não és o único. Então, estude necessidades, estude público e depois venda. Vender por quê? Venda para satisfazer necessidades, venda para aumentar o teu dinheiro, venda para constituir ou construir o teu futuro, venda para alcançar liberdade financeira. Mas venda, por favor. O outro... As nossas manas. Ok. Quanto às nossas manas, muita atenção. O que eu vou dizer agora não é obrigatoriedade, mas sim sugestão. Sendo uma sugestão, tu recebes e filtras, posteriormente analisa se dá para seguir ou não. Acredito que para as que já fazem, nem sempre é por necessidade. Nem sempre é por necessidade. Porque muitas que não fazem, às vezes, carecem ou padecem mais do que tu. Claramente que algumas que não fazem, carecem ou padecem mais do que tu. E acredita, mulher, tu tens muitas habilidades. Tu tens muitas habilidades. Você tem o poder até de mudar o mundo. Você tem o poder de mudar o mundo. Então, faça uso das suas habilidades. Faça uso das suas habilidades. Se você acha que tem alguém que faz algo bom e essa pessoa pode te ajudar a melhorar, então tu podes achegar-te a essa pessoa ou a pessoas que fazem coisas que você acha que podem te ajudar a crescer. E eu digo crescer financeiramente, porque muitas justificam que buscam a esse ritmo, a essa vida, para ter alguma coisa para se sustentar. Então, se tem uma ou outra que vende para se sustentar, vende peruca, vende água, vende calçado, vende para se sustentar, por que é que tu não podes? Você já se perguntou se ela ou aquela vende ou faz uma outra coisa? Não importa, mas o mais importante é tu fazeres algo digno. O mais importante é tu fazeres algo digno. Os clientes delas vão ficar nervosos. Independentemente da insatisfação. Independentemente da insatisfação dos teus clientes, se é que já estás a fazer esse corre, independentemente da insatisfação dos teus clientes, é necessário que tu percebas que o teu nome limpo vale mais do que as migalhas que têm recebido a essas pessoas. Falou e disse, De Souza. Muito obrigado, mano. Vou vender um pouquinho. Pessoal, Empire Bancar. Olha, antes de eu falar propriamente da Empire Bancar, eu já te convido a deixar o like nesse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para todo o conteúdo que cai no nosso canal você não fique em nenhum momento distraído e fiques a par de tudo. Empire Bancar, um estúdio totalmente diferenciado, está localizado na província do Uíge, bairro Dunga, isto é, rua detrás da Polícia Fiscal. Lá você pode vir e gravar a tua música com muita tranquilidade e com muita qualidade. Obviamente, nós temos artistas parceiros que com certeza já saíram daqui muito, mas muito satisfeitos. Então seja mais um deles a chegar até na Empire Bancar e gravar a tua música, e outros serviços que nós prestamos também está ligado propriamente ao tráfego pago. Falamos de vendas. Olha, eu sei que lá na internet muitos usam a internet para diversão, mas você pode tirar mais vantagens da internet. Use a internet para vendas. E existe uma forma de entregar mais os teus conteúdos aos clientes sem você se esforçar muito com partilhas.
Então, a Empire Bancar tem pacotes totalmente leves no que toca serviços de tráfego pago. Nós patrocinamos os teus links, os teus conteúdos, entregamos os teus conteúdos num local onde você bem entender, como você bem entender, a custos de morder as unhas. Daqui a pouco estará disponível aqui, acho, à esquerda ou à direita. Será à direita, aqui estão os preços de todos os nossos pacotes e serviços que está ligado propriamente ao tráfego pago. E falo propriamente também do Atelier Afro Chic, que é o salão de beleza que cuida normalmente de mim. Então, eu te aconselho, você mulher, né, que gosta de parecer totalmente linda, com aquelas aplicações, tranças que só as mulheres sabem. Então, Atelier Afro Chic, ao lado da Empire Bancar, isto é no bairro Dunga, rua de trás da Polícia Fiscal, oferece os serviços de tratamento de unhas, cabelos, tanto para homens quanto para mulheres. Então, visitem. Para todos que gostam de vestir elegantemente, temos a Emas Shop, que é uma tenda de roupa. Lá você pode encontrar o tipo de conteúdo que você desejar, né? Porque nós não trabalhamos unicamente com serviços de aquisição imediata, também trabalhamos com serviços de encomendas. Chega lá na Emas Shop, está propriamente na entrada da feira, na rua M do Mbemangango. Entrando, antes de chegar na feira, você vai encontrar aí a Emas Shop. Vai encontrar perfumes, calçados e muito mais itens que você pode usar no teu dia a dia. Já vendi, agora de Souza. Muito obrigado por esse rico programa. E eu agradeço bastante pela tua presença cá. Aprendemos muito, houve apontamentos totalmente saudáveis e eu espero que quando a gente lançar o painel do Papo com o CEO, daqui a pouco vamos lançar no Bencast o Papo com o CEO, acho que entraremos em contato para que a gente faça acontecer, ter conteúdos totalmente pesados no Bencast. Simplesmente assim. Então, eu te aconselho a deixar o teu like. E seguir também, né? Sim, sim. Não, é se inscrever, YouTube. É no YouTube? É no YouTube. Okay. É se inscrever. O YouTubezinho precisa que você se inscreva e ative o sininho. Eu acho que se você tem antes de nos fechar, tem abraços aí a deixar para alguns, olha, né, alguns verdade, parceiros, coisa do tipo. Na verdade, eu queria apresentar também algumas novidades da De Souza Loja. Bora. Anteriormente, as pessoas só faziam compras quando nós dizíamos as encomendas estão abertas. Na atualidade, a De Souza Loja já não é só uma pessoa. Somos 5. Cresceu. O gráfico crescente. crescente. É crescente. Então, a qualquer hora e momento que desejar adquirir um calçado Brasil e não só, é só entrar em contato com 927 611 270. Essa é a nossa linha de atendimento. 927 611 270. vai passar aqui. Vai passar aqui. É a nossa linha de atendimento e temos os chats já no WhatsApp. Na atualidade fizemos a departamentalização, ou seja, dividimos a De Souza Loja por departamentos. Sim, dividimos por departamentos e terá pessoas para o atendimento das nossas clientes lá no WhatsApp. Ou seja, nós organizamos a nossa firma de forma eletrônica, é só para verem a vantagem da internet. Assim mesmo. Eu te amo, né? Então, qualquer coisa, vós sabeis onde nos encontrar. Deixamos aí o terminal para nos contactarem e resolvermos, como sempre, os problemas das nossas bolsas relacionadas aos seus pezinhos. Agora os abraços, antes de fechar. Eu começaria pela minha equipa. Temos aí o nosso homem muito produtivo, que de momento até se encontra com um problema de infelicidade. Se encontra, não, nos encontramos, né? Nos encontramos com um problema de infelicidade. Ele é o nosso RH, Jeremias trabalha muito. O Jeremias trabalha muito. Jeremias de Souza, muita força aí, irmão. Ele é o RH e também é o logístico da De Souza Loja.
é o RH e o nosso logístico. Mandamos fortes abraços para você. Temos também o nosso financeiro, a.k.a. o CFO, Honório Mac. O Honório Mac, na verdade, é o nosso financeiro, trabalhando também como contabilista. É muito trabalho para ele dentro da empresa. E temos os 2 diretores de marketing, tá? O Hamilton de Souza, um produtivo também, e temos a diretora Vânia, é diretora de marketing, também é a modelo ou é o rosto da de Souza Loja na província do Uíge. O grupo está grande e, não mais importante, o último que sou eu, mandar também abraço para mim. Pessoal, acabou, fechamos e nos vimos no próximo episódio. Certo. Episódio 7 está fechado. Tá fechado. E daqui a pouco nos encontramos no YouTube. Tudo teu sonho vai se realizar agora.